Mateus, meu filho. Tá tudo bem, foi só um pesadelo, acorda. Foi então que eu percebi que eu estava gritando e chorando. Eu abracei forte minha mãe, meu pai parado na porta, olhando. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha mãe veio falar comigo. Filho, está tudo bem? Eu fiquei preocupado com você. Faz muito tempo desde a última vez que você acordou assim. Mãe, eu estou bem. Eu apenas estou meio estressado com os estudos. É muita coisa para mim. E eu estou me esforçando muito. Você me conhece. Nós conversamos por um bom tempo. E eu afirmei para minha mãe que eu estava bem. Que eu não estava tendo aqueles pesadelos que sempre tive. É claro, eu menti. Mas tudo para que ela não se preocupasse tanto comigo. Sabe, eu sempre tive essas crises de pesadelos. Fui a diversos psicólogos e psiquiatras, mas nenhum foi capaz de entender o que acontecia comigo, tanto que eu desisti de tentar explicar. Mas um dia, esses pesadelos simplesmente acabaram. Bem, digo, não totalmente. Sabe, me disseram que um pesadelo é quando você sonha com algo ruim. E dizem que uma pessoa pode ter o mesmo pesadelo várias vezes. E eu tenho o mesmo pesadelo sempre. É aquela garotinha pálida, de cabelos negros, com um sorriso diabólico no rosto e um olhar fixo no nada. Ela está sempre sentada ao meu lado. Ela não fala, não se mexe, não faz nada. É como se fosse uma boneca. Uma boneca bem assustadora. Sem falar que a escuridão torna tudo mais assustador. Sempre que eu tenho esse sonho, eu acordo gritando e chorando. Eu não sei o porquê. Como eu disse antes, um dia esses pesadelos cessaram. Por 2 anos. Por 2 anos eu não sonhei mais com aquela escuridão. Mas a garotinha continuou em meus sonhos, sem exceções. Ela aparece em meus sonhos, não importa que tipo de sonho seja. Se é um piquenique em família, ela está lá, distante, me olhando. E a escuridão ao seu redor. Não importa se o sonho está em uma praia, um sol, porque ela está lá, no meio do mar, pairando sobre a água e sorrindo para mim. Eu sempre notei ela e sempre tentei ir atrás dela, irritado, confuso, mas eu não conseguia chegar nela. Não importa o quanto eu nadasse, eu não conseguia chegar até ela. Não importa o quão longe eu caminhasse em sua direção, eu nunca alcançava. Na noite passada eu sonhei com uma garota que eu gosto. Sonhei que estava sós na sala de aula, exceto pela presença daquela garota, parada na frente do quadro, me observando. Mas, como era a garota que eu gosto, então eu decidi ignorar a presença da garota macabra e aproveitar. Afinal, não é sempre que sonhamos com a garota que ama. Eu e a Sabrina nos beijamos. Depois daquilo, não vi mais a garota macabra. Não até a próxima noite. Então, essa noite eu sonhei de novo. Um sonho diferente dos demais. Eu estava na varanda de casa, sentado no chão e olhando para o céu. E de repente, algo passa numa velocidade incrível, caindo abaixo. Eu me levanto e me inclino na proteção para ver o que tinha caído lá embaixo. Até então, eu não havia percebido que aquilo era só um sonho. Foi quando eu vi, lá embaixo, parada, me olhando e sorrindo, aquela garota. Eu fui tomado pelo ódio e pulei. Enquanto caía, eu pude ver o chão se aproximando de mim, cada vez mais. Mas a garota, ela continuava distante de mim. Então, quando por fim acertei o chão,
pude perceber que eu estava novamente na varanda de casa, olhando para aquela maldita garota sorridente. Foi então que eu fui acordado por minha mãe. Depois de conversar com minha mãe, eu fui para a escola. Meu dia foi normal, como sempre. O tempo passou rápido e logo eu estava em casa de novo. Eu entrei, cumprimentei minha mãe, que estava na sala, enquanto eu andava pelo corredor, indo em direção ao meu quarto. Eu pude ver ali fora na varanda, em cima de uma escada, trocando o que parecia ser uma lâmpada, o meu pai. Ele me viu passando. Ele tirou sua mão, que estava apoiada na parede, e me cumprimentou com beleza. Naquele mesmo instante, eu gelei. Pude ver meu pai se desequilibrando e caindo, seu corpo saindo do meu campo de visão, enquanto ele caía do 9º andar abaixo. Pai! Eu gritei, correndo em sua direção. Cheguei na varanda e olhei para baixo, e o que eu vi foi horrível, mas não me assustou tanto quanto ver ao lado do corpo do meu pai, que estava envolto em sangue. Aquela garota, olhando para mim, seus olhos arregalados, seu sorriso ainda mais amedrontador. Não! Minha mãe gritou ao fundo, enquanto se aproximava correndo, e olhava para baixo. No mesmo instante, ela me puxou para trás. Nós dois caímos de joelho no chão. Minha mãe me disse, enquanto me abraçava forte: filho, fique aqui, não olhe para baixo. E saiu correndo. Eu fiquei parado de joelho, chorando, desesperado. Meu pai estava morto. E aquela garota, ela não deveria estar aqui. E com certeza isso não é um sonho. Eu me levantei e mais uma vez me aproximei da beirada, decidindo a olhar mais uma vez para baixo. Eu me inclinei lentamente, mas com os olhos fechados. Instintivamente, quando eu decidi abrir meus olhos novamente, senti como se fosse morrer. A garota estava na minha frente, parada no ar. Meu coração disparou. Senti uma forte dor no peito. Estava prestes a gritar, quando a garota levou um dedo à boca, me fazendo um sinal de dizendo: shhh. Tudo ficou escuro. Percebi que estava com a minha mão ao rosto e chorando. Foi então que lembrei daquela garota e lentamente tirei as mãos do meu rosto. Eu estava meio à escuridão, sentado em um banco desse de praça, e aquela garota, ela estava sentada ao meu lado. Eu me levantei e fiquei de frente para ela. Ela parecia olhar para o além, o sorriso em seu rosto mais diabólico do que sempre foi. Eu não aguentei olhar para ela. Meu ódio foi tanto. A dor de perder meu pai fez com que meu punho se movesse em direção à face maldita daquela garota. Mas antes que meu punho pudesse acertar, eu estava novamente sentado ao lado da garota, como se tivesse sido teletransportado para lá. Eu tentei golpeá-la diversas vezes. Fora isso, eu tentei fugir, correr para longe, mas foi tudo inútil. Eu sempre aparecia sentado ao seu lado. Eu resmunguei e gritei, pedi explicações, mas ela não respondia, sequer se mexia. Eu permaneci ali sentado, ao lado da garota por muito tempo. Então, eu simplesmente decidi ignorá-la. Fingi que não estava ali. Eu deixei de olhar para a garota. Deixei de pensar nela, em meu pai, em tudo, em exceto em Sabrina. Fiquei relembrando o sonho que tive. E eu não percebi, mas eu havia fechado meus olhos novamente. Quando eu os abri novamente, percebi que minha visão estava embaçada. Mas, certamente, eu não estava mais naquela escuridão. Antes que eu pudesse notar,
que tinha acordado por ouvir a voz de minha mãe exaltando felicidade. Voltamos no mesmo dia para casa. Ao chegarmos, minha mãe me explicou o que houve. Eu fiquei surpreso. Logo após minha mãe ter me deixado na varanda, eu desmaiei e por algum motivo eu entrei em coma. Fiquei 21 dias desacordado. Devido a isso, perdi o enterro do meu pai. Então, decidi que no dia seguinte visitaria o túmulo do meu pai. Eu também tinha alguns exames médicos para fazer no dia seguinte. Então, minha mãe decidiu que faríamos tudo junto, e eu aceitei. Naquela noite, eu sonhei novamente. Eu estava voando pelas ruas no centro de minha cidade. Aquela era uma sensação incrível. Eu aproveitei ao máximo. Até então, não tinha me dado conta que era um sonho. Até que algo chamou minha atenção. Eu voava por uma das principais ruas da cidade, olhando para todos os lados, quando eu passei por cima de um ponto de ônibus. E algo me deixou inquieto. Eu pausei do outro lado da rua e olhei em direção àquele ponto de ônibus. Antes que eu pudesse ver as pessoas que esperavam, um ônibus parou para o embarque e desembarque de passageiro. Eu fiquei observando o ônibus. Ele ficou lá por quase 1 minuto. As pessoas que desceram eram todas desconhecidas para mim. Então o ônibus arrancou. Entrou em movimento, passando por mim. Foi nesse instante que eu percebi que estava sonhando. Enquanto o ônibus passava, eu pude ver passando a roleta aquela maldita garota. Mateus, Mateus, filho, tudo bem, querido? Tudo bem, disse minha mãe, me abraçando forte. Mais uma vez eu a vi acordar chorando e gritando. No outro dia, visitamos o túmulo do meu pai, pela manhã, e fomos ao centro fazer os exames médicos. Finalizando tudo, já era mais de 3h30. Nós estávamos famintos. Então, minha mãe decidiu que nós comeríamos em uma lanchonete aqui no centro mesmo. Depois de andar alguns quarteirão de onde comeríamos, pois não havia vagas para estacionarmos perto, encontramos um lugar para deixar o carro e faríamos o percurso até a lanchonete a pé. Assim que descemos do carro, começamos a caminhar. Eu me senti estranho, mas pensei que fosse devido aos remédios que me deram quando eu fiz os exames. Eu e minha mãe continuamos a caminhar, o sinal prestes a fechar. Quando íamos atravessar uma das ruas principais, eu parei, olhando para minha esquerda. Mais uma vez fui atingido por aquela estranha sensação, até ver um ônibus vindo em alta velocidade. Eu gelei. Pude ver tudo ficar manchado de vermelho e o som dos pneus atritando com o asfalto, esmagando o corpo de minha mãe. Meus olhos arregalaram, minha garganta travou, meu coração parecia ter parado de bater. O ônibus parou um instante após. Eu andei incrédulo até ele e me ajoelhei sobre os pedaços de minha mãe esparramados pelo chão. Pessoas se aproximaram de mim, em todas as partes. Foi quando eu pude ouvir um tss das portas do ônibus se abrindo. Eu olhei lentamente para a porta, que se abria. Nesse instante, eu vi descendo do ônibus a garota. Seu sorriso dessa vez estava mais discreto, mas ainda era diabólico. Ela caminhou em minha direção, coisa que nunca havia feito antes. Meu coração disparou. Minha respiração ficou ofegante. Mas o meu corpo não se movia. Eu parecia ser o único que podia vê-la. Ela chegou bem próxima a mim. Também se ajoelhou. A garota esticou o braço, passando o dedo na poça de sangue. Depois a colocou na boca, chupando seus dedos. Naquele instante, o meu desespero superou a morte de minha mãe. Eu iria gritar, mas novamente fui silenciado.
A garota colocou o dedo que chupava em minha boca. Seu sorriso voltou a ser largo e diabólico, como era antes. Foi você quem fez isso. Continuo.